Sejam todos muito bem-vindos novamente. Tivemos um novo problema técnico, mas nada que vai causar prejuízo. E aí, bora aqui! Ei, vamos sair do Instagram, vamos parar de olhar o que tem de delivery naquela iFood. Vamos parar, vamos cuidar aqui, vamos focar. Gente, vamos continuar então de onde paramos. Nós estávamos falando sobre então a questão da necessidade que nós temos de verificar se a conduta que estamos praticando está prevista ou não em lei. Mas existem situações que nós a definimos como fontes mediatas. O que são fontes mediatas? Elas são tão importantes quanto a lei, mas as situações estão previstas mais culturalmente, situações que não estão previstas em lei, mas por conta de uma questão de ser mediata, ela é subsidiária da lei. Ou seja, são situações que acontecem que, e não obstante a gente não encontre na lei, nós podemos nos valer delas para nos salvar em algumas situações e tudo mais. Então, vamos lá. Quais são as fontes mediatas previstas no ordenamento jurídico? Os costumes, os princípios gerais de direito, a jurisprudência e a doutrina. Falo de cada uma delas. Já falamos então da lei, que é o nosso preceito jurídico escrito e emanado do legislador e dotado de caráter geral e obrigatório, ou seja, geral e obrigatório por quê? Geral porque vale para todos, obrigatório porque tem que ser cumprido. Os princípios são situações universais que definem regras de como se deve uma sociedade civilizada se orientar. Então, ou seja, os princípios eles trazem para nós um norte do que uma sociedade faz e tudo mais. Inclusive, nós podemos nos valer de outras culturas e aplicar na nossa. Veja, por exemplo, as pessoas que vieram, por exemplo, do sul do país e se alocaram no Mato Grosso do Sul. Eles trouxeram de lá parte da cultura deles. E isso se tornou, está impregnada na sociedade como algo positivo. E aquilo que não é muito considerado tão válido, ele acaba que naturalmente sendo dispensado por aquela sociedade. Analogia. Gente, analogia é no sentido de semelhança. Por exemplo, o José foi fazer a inscrição dele para o curso, ou melhor, no CNAI, no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, e exigiram dele uma certidão de antecedentes criminais. E aí foi a Dayana fazer o mesmo cadastro e nada foi exigido dela. Por uma questão de analogia, ou seja, casos semelhantes devem ser tratados de modo semelhante. Casos semelhantes devem ser tratados de modos semelhantes. Não dá para você tratar algo com diferenciação, principalmente quando envolve a administração pública, de uma maneira geral. Tudo bem? Então, a analogia é uma finalidade, ela tem a finalidade de integrar a lei, a aplicação dos dispositivos em casos análogos. Tudo bem? Tranquilo até aqui, gente? Sim ou não? Sim. Eu tô ficando preocupado, que só 3 diz que entendeu. Sim ou não? Sim. Então tá bom, 4 entenderam agora. Então tá ótimo. Gente, jurisprudência. Jurisprudência. Alguém sabe o que é uma jurisprudência? Gente, jurisprudência é um conjunto de julgados, ou seja, é a reiteração de julgados dados por um determinado tribunal que se torna uma fonte para nós em que nós vamos nos valer dela. Por exemplo, dentro do nosso Conselho Regional existem decisões que são proferidas, certo, professora Kelly? Certo. Ou seja, existe um tribunal de ética, certo? Como que é o nome do tribunal, professora, que julga esses recursos daqui? Porque nós temos primeiro grau e segundo grau. Isso dentro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Ou seja, vamos imaginar que uma junta julgadora, que é formada por um número de pessoas que vão julgar alguma situação que um corretor tenha praticado. Certo? Aí vamos imaginar que o colega Valmir, ele foi fazer a divulgação de um imóvel, ele não tinha procuração do cliente, aí o cliente disse assim, olha,
você está fazendo uma intermediação que eu não lhe autorizei. Aí o cliente foi, denunciou no Conselho Regional e ele então vai sofrer um processo administrativo disciplinar, visando então punir aquela suposta conduta. Veja bem, quando há uma decisão sobre aquela primeira, na primeira instância, ele pode recorrer para uma segunda instância. Se ele recorre e mantém a condenação dele, tudo bem, é uma questão administrativa, ele ainda pode recorrer para o Poder Judiciário. Mas aí é pelas vias judiciais e não administrativa. Então vamos nos ater somente à questão administrativa. Quando o CRES disse o seguinte, que a conduta praticada pelo Valmir está de acordo com o que disciplina o artigo tal, que prevê punição de suspensão de atuação por 3 meses, aí veio uma condenação sobre a Dayana nos mesmos moldes, aí a Dayana visando desfazer aquela primeira decisão. Aconteceu a condenação dela, o caso era semelhante, aí o que aconteceu? A Dayana foi suspensa por 1 ano. Então, como a jurisprudência é a formação de reiteradas decisões proferidas pelo tribunal, no nosso caso, a segunda instância administrativa, ela vai pegar uma dessas decisões e mostrar para o segundo grau administrativo. No caso, na data tal do senhor Valmir, ele teve uma suspensão de 3 meses. Por que eu estou sofrendo de 1 ano se o nosso caso é praticamente o mesmo? Vocês estão entendendo que a jurisprudência, ela não é lei, mas ela tem força de que uma decisão proferida sirva como base, né, como fundamento para você buscar uma pretensão, seja em caráter administrativo ou judicial. A jurisprudência também é proferida quando a gente está falando do Poder Judiciário, que é a formação dos julgados, né, reiteradas decisões sobre um assunto de um tribunal. E aí ele forma um posicionamento. Então, gente, quando vocês precisarem de situações assim, busquem na internet com palavras-chave. Por exemplo, nessa situação que eu narrei de Valmir e Dayana, são casos análogos. Então você pode colocar assim, Conselho Regional de Corretores de Imóveis e, sempre, gente, use o advérbio de ligação e, ou, por exemplo, assim. Isso aqui, gente, eu estou ensinando porque outro professor em outro curso não vai ensinar para vocês. Isso aqui é o caminho das pedras. Vamos imaginar a situação, só prestem atenção nisso aqui agora. Vamos imaginar que a gente está falando sobre, então, a questão que o Valmir foi condenado a 3 meses pelo CRES. Aí você pode colocar assim, CRES e condenação e aí vamos dizer que a condenação tenha sido pelo artigo 1, 2, 3, lei 1, 2, 3. Gente, prestem atenção. Quando você usa esse tipo de ligação numa pesquisa, aonde vocês vão pesquisar? Na onde não ouvi, gente? Vamos participar. Quando participa, tá ouvindo, tá aprendendo. Vamos pesquisar onde? Exatamente. Quando você coloca isso aqui, tudo que se referir a CRES, condenação e artigo 123, tudo que for relativo a esse artigo 123 da lei 123, tudo que for condenação proferida pelo CRES vai aparecer para você. Vocês sabiam disso, sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Então prestem atenção. Vamos dizer que você queira, além disso, você queira, por exemplo, verificar uma questão de honorários. Então você coloca assim, CRES e honorários e perícia de avaliação imobiliária. Tudo que for relativo a perícia de avaliação imobiliária, tudo que for honorários relativos ao CRES, vai aparecer para vocês. Vocês estão entendendo que quando você usa o E,
ou, sempre vai aparecer para vocês. Então, fixem um entendimento que aquilo que vocês não sabem, vocês também podem buscar. E com esse tipo de busca, você chega ao que você precisa. Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim. Tá joia. Então nós falamos sobre doutrina. O que é a jurisprudência? Falamos sobre a jurisprudência, desculpem. O que é a doutrina? Nós aprendemos desde cedo que a igreja doutrina, né? Ela traz então um entendimento sobre as leis divinas e ali ela faz então o posicionamento dela em relação àquele conteúdo. Não é diferente do mundo jurídico. Não é diferente de algum jurista que trate do assunto, por exemplo, sobre a avaliação imobiliária ou sobre perícia judicial imobiliária. Então, o que é doutrina? São as pesquisas feitas pelos cientistas que chegam a uma formação de opinião técnica sobre determinado assunto. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Alguém não entendeu? Por favor, me pergunte. Doutrina é o entendimento que um estudioso do direito irá apresentar. Machucou, Ana? É o entendimento que aquele estudioso do direito vai apresentar sobre um determinado tema. Pode ser um tema relativo a honorários, pode ser um tema relativo à perícia judicial imobiliária, pode ser sobre corretagens de imóveis, pode ser sobre qualquer assunto, desde que ele se aprofunde e traga, então, um entendimento sobre uma questão técnica daquele assunto. Tudo bem? Então, aí, agora, a doutrina, ela é estudada pelos juristas. E eu vou falar em seguida. Jurista é diferente. Jurista, gente, é aquele que estuda, o estudioso dos assuntos da ciência do direito. Vamos dizer, nós temos então a Lei 6.530 de 78. A Lei 6.530 de 78 é a lei do corretor de imóveis. Então, por se tratar de uma lei, tiveram algumas autoridades no assunto, estudiosos do direito, e fizeram então, deram o seu posicionamento científico sobre os assuntos relativos a essa lei. Essas pessoas nós chamamos de jurista, que não tem nada a ver com juiz. O juiz é aquela pessoa que prestou o concurso público, passou sob as suas fases e ele vai atuar no poder judiciário. Isso, professor, podem ter juristas que são juízes? A grande maioria. Podem ter juristas que são promotores de justiça, procuradores, que são diplomatas? Pode. Pode ter algum jurista que seja um advogado? Perfeitamente possível. Porque ele estuda aprofundadamente as situações que envolvem a ciência do direito. Então, jurista não tem nada a ver com ser juiz. Ser juiz é uma função pública. Jurista não é necessariamente um funcionário público, nem é um órgão, como é o caso do juiz. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Sim ou não em coro? Vai, sim ou não? Sim. Melhorou, hein? Poxa, melhorou. Costumes. O que são os costumes, gente? São situações que ocorrem em uma determinada localidade que nada tem a ver com a lei, mas se tornou uma prática usual. E por ter se tornado uma situação usual daquela sociedade, ela passou a fazer parte, que não depende de uma lei para regulamentá-la. Exemplo, aquele exemplo clássico, inclusive. Eu estou com uma pessoa andando uma região de plantio de cana aqui. Falem para mim uma cidade. Sonora? Sonora tem um plantio de... tem até o bonequinho cortando, né? Lá na estrada. É bem legalzinho. Tem um bonequinho do tamanho do professor. 18 por 15 toneladas. Lá na estrada. Não ri, Kelly. Não ri, professora. Por favor, eu vou ficar constrangido.
e você paga meu almoço. Aqueles que estão rindo dentro da máscara, eu vou orar por vocês. O que acontece? Se eu vejo uma pessoa transitando em via pública com um facão de 1 metro na cintura, é comum? Sim ou não? Não. Sim. Ele não vai cortar a cana com cortador de unha. Então você presume que numa região em que é comum o plantio de cana e a mão de obra pode ser humana, não precisa ser apenas com maquinários, né? Então, a mão de obra para a extração daquele produto pode ser humana. Então, automaticamente, se a pessoa está andando ali naquela região, não há motivos nenhum. Agora, e se a pessoa está andando com um facão de 1 metro na mão, no centro de Campo Grande? Como que isso é visto? No centro de São Paulo. Não é comum. Foge à normalidade. E é inclusive porte de arma branca, que pode ser usada para fins criminosos e blá blá blá. Então veja, os costumes também ditam regras. Os costumes também ditam regras. Na cidade de Rondonópolis, do estado vizinho, teve uma época, não me lembro bem, mas teve uma época que todo domingo as pessoas podiam andar de moto sem capacete. Eu não me lembro a época, mas a grande maioria andava de moto, sem capacete, de boa, sabe? É a mesma coisa, por exemplo, todo mundo tem a avenida, como é que chama? A Paulista. Todo final de semana a Paulista é fechada, né? Que as pessoas transitam por ali, passeiam com cachorros, andam de skate e blá blá blá. É um costume. Pode ser que exista uma lei que determine o fechamento? Pode. Pode. Só que ela não entrou no ordenamento, na questão, na vida das pessoas como uma lei. Ela pode ter entrado como um costume, que as pessoas caminhavam por ali todos os dias e tudo mais. E aí veio o prefeito daquela cidade e disse: todo final de semana essa via é fechada para fins de circulação, porque tem muitas obras de arte, nananã. Vocês entenderam então que os costumes, ele pode não estar previsto em lei, mas ele faz uma regra local. Sim ou não? Entenderam? Sim. 4 entenderam. Puta merda, que aula, hein? Vamos lá. Divisões do direito. Nós temos direito público e direito privado. Quando é que nós temos o direito público? Tudo que for relativo a assuntos que envolvem o Estado. E quando eu digo que envolve o Estado, eu digo União, os Estados, Distrito Federal e municípios. Tudo que for relativo a isso é direito público. E tudo aquilo que envolve interesse das partes, em particular, nós estamos falando sobre direito privado. Direito civil é direito público ou privado? Rápido. Não ouvi. Não ouvi. Por quê? Gente, vamos participar. Eu já sou bacharel em direito e já sou perito. Vamos lá. Eu estou verificando a tentativa de retificar o meu IPTU. É direito público ou privado? Vamos pensar. Mas o interesse é meu. Exatamente. O Estado, ente municipal. Tudo bem? Tranquilos? Feitas tais considerações. Agora vamos lá. Vamos apertar. Como é teu nome? Daiane? Aí, eu tenho até uma dupla na sala. Daiane e Dayana. Uma loira e uma morena. Não, que merda. Esquece, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Daiane, eu sou proprietário da imobiliária ABC e te contrato como uma prestadora de serviço. Eu estou diante, então, de uma situação do direito público ou privado? Por quê? Eu estou diante do direito... Agora eu vou apertar vocês. Essa situação que eu vou contratá-la para prestar serviços para mim está diante de uma relação de emprego? Sim ou não? É numa questão relativa ao direito do trabalho? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim.
Por quê? Prestador de serviço é considerado uma relação de emprego? Então por que vocês disseram que é pelo direito do trabalho? E quantos de vocês estão trabalhando em imobiliárias que você tem que hora para entrar, hora para sair, meta para bater, tem que bater, recebe um salário, o chefe manda, desmanda, você tem que vir na hora que ele quer e tudo mais, mas você está como prestador de serviço? Inúmeras são essas situações. Então, a gente tem que analisar os requisitos da relação de emprego. Habitualidade, assiduidade, não eventualidade, subordinação, onerosidade e blá blá blá. Eu sempre esqueço porque é um monte. Então, assim, se foge um dos requisitos, não é relação de emprego. Então, a grande maioria das imobiliárias hoje não contratam a pessoa como funcionário, como empregado. Chamam ele para uma parceria, num contrato de prestação de serviço, mas na verdade ela é revestida de uma relação de emprego. Porque você tem que obedecer, você tem meta para cumprir, você tem isso, você tem aquilo. Infelizmente, todo mundo tem que estar atento a isso. Isso é uma prática comum, mas infelizmente configura-se relação de emprego. Principalmente, José, você que me disse que tem imobiliária, cuidado em relação a isso, tá? A gente vê muito. Principalmente que você contrata a pessoa, porque hoje em dia é muito comum você ceder uma sala para aquela pessoa, ela vai prestar os serviços dela. Mas se você começa a dar ordem, se ela tem hora para entrar, hora para sair, tem meta para bater, cuidado. Você pode estar se enveredando para a relação de emprego. Certo, sim ou não? Sim. Necessita de fazer um contrato de 90 dias para dar vínculo empregatício no caso desse? Gente, olha só, o nosso colega Valmir perguntou o seguinte: se na situação de prestação de serviço é necessário que se faça um contrato de experiência de 90 dias. Primeiro, contrato de experiência de 90 dias não tem nada a ver com contrato de prestação de serviço. Até porque o contrato de prestação de serviço, ele é um contrato previsto em lei, em que pode ter prazo determinado ou não, mas como nós estamos olhando pelo enfoque da relação de emprego, é a ação, é a prática daquela pessoa que vai dizer se é relação de emprego ou se é prestação de serviço. Mas eu digo para vocês, uma boa prestação de serviço, uma boa situação que não gere relação de emprego, você tem que, algumas ordens têm que ser revistas, subordinação, questão de habitualidade, questão de metas. Então essas são as situações que envolvem a relação de emprego. Então o contrato de prestação de serviço, ele dá um pouco mais de liberdade para quem vai prestar o serviço. Beleza? Mas voltando para cá para ninguém dormir, passado sobre então a questão da divisão do direito, eu falo um pouquinho para vocês bem rapidamente sobre a questão de direito processual. Direito processual, gente, lembra que eu falei para vocês que existe, por exemplo, algumas situações que ocorrem em sociedade que se trata de direito material, ela se transforma num direito formal porque ela se torna uma norma jurídica, se pode ou se não pode fazer alguma coisa. E aí, se aquela regra foi como eu citei o caso do Valmir, em que ele foi processado porque ele estava atuando um cliente de maneira irregular, né? O cliente não lhe deu poderes para poder intermediar aquele imóvel e ele estava assim agindo. Então, como o cliente dele não deu autorização, está errado, vem para uma lei e a lei diz, você não pode intermediar um imóvel sem autorização prévia do cliente e tudo mais. Então, é no direito processual que o caminho vai ser percorrido para que ele seja condenado ou seja absolvido por aquela suposta prática. Entenderam isso, sim ou não? Por exemplo, quando a professora Kelly vai lá e denuncia o Valmir porque ele estava intermediando um imóvel que ela não autorizou. Quando acontece isso, a primeira coisa que tem que ser feito em relação ao Valmir é que quem for julgar tem que determinar a citação dele. O que é o ato de citar? É o ato de dar conhecimento a ele de que a professora Kelly fez uma denúncia contra ele. Nesse mesmo caminho, porque é o procedimento, ele tem que apresentar a defesa e as provas que ele entende pertinentes. E aí nós estamos falando sobre contraditório e
ampla defesa. Eu não posso tirar dele esse direito de dizer a verdade que ele pretende provar através das provas, né? Então o processo, ele tem um caminho e esse caminho tem que ser seguido. E se alguma das fases do processo é tirado de você, você pede a nulidade dos atos que virão depois. Tudo bem? Tranquilos? Para frente. Falamos sobre o procedimento. Princípios gerais do direito. Aqui eu quero toda a atenção de vocês. Estiquem os braços. Já tivemos um pouquinho de atraso em relação à gravação, mas aqui eu quero a atenção total de vocês, porque estes princípios podem te salvar de uma grande enrascada. Um segundo que eu vou tomar uma água. Gente, presta atenção aqui. Os princípios gerais do direito, nós falamos que eles são fontes mediatas. Ou seja, se a lei diz posso ou não posso, mas podem nos salvar, esses princípios podem nos salvar em algumas situações. E eu explico agora. Princípio da legalidade. Vamos dizer que a Dayana praticou uma intermediação imobiliária, ela não atendeu o cliente de modo equivocado, ela não ultrapassou os limites da intermediação e alguém disse que ela poderia atuar confeccionando um laudo. E ela foi e fez o laudo. Pergunto, ela feriu o princípio da legalidade? Sim ou não? Sim. Alguém sabe o que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade nada mais é do que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, a menos que esteja previsto em lei. A Dayana é corretora de imóveis, ela não é engenheira, não é arquiteta, ela não tem nível superior. Ela poderia confeccionar um laudo? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não em coro na sala? Não. Não. Então, pelo princípio da legalidade, porque a lei diz que ela só pode confeccionar laudo se ela possui curso de nível superior. E a lei também diz que ela pode emitir parecer porque ela tem curso técnico que lhe permite a atuação. Inclusive está previsto na Lei 6.530 quando fala sobre a opinião quanto à comercialização imobiliária. Então veja, da mesma forma que quando alguém faz ou deixa de fazer. Alguém só pode fazer ou deixar de fazer quando a lei diz se ele pode ou se ele não pode. É bem por aí, gente. Não tem situação mais clara do que essa na nossa a profissão. Ou eu posso ou eu não posso. Não existe meio termo. Ah, eu posso mais ou menos. Não, não existe isso. Tá bem? Então vocês têm que tomar bastante cuidado em relação ao que vocês podem, porque diante desse princípio. Aí vamos imaginar que diferentemente do exemplo que eu dei, olha o exemplo que eu vou dar agora. A Dayana foi contratada pela Valéria para fazer a avaliação de um silo. A Dayana diz o seguinte: eu não posso fazer, eu não tenho capacitação técnica para fazer. Aí a Valéria vai e faz uma denúncia contra a Dayana no conselho responsável, no conselho em que a Dayana faz parte. Aí o Cresce vai e aceita a denúncia da Valéria e vem e diz assim: condeno você, Dayana. Gente, isso aqui são hipóteses. É só para abrir a cabeça de vocês. Aí vamos dizer que aí a Dayana foi condenada. O que a Dayana vai fazer? Você vai recorrer. Ou seja, vai pedir o rejulgamento daquilo, porque você entende que não foi correta. E o que ela precisa alegar? Um dos princípios da legalidade. Porque a lei diz que ela não pode fazer. E a pessoa
Lê aqui para mim, gente. Ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo antes que seja previsto em lei. Dayana, você pode fazer? Não. Se você não pode, é com base em quê? Não ouvi, gente. A lei não legalidade. Lei, legalidade. E está previsto aonde? No princípio da legalidade. Entenderam? Uma das coisas que vocês podem. Tem muita gente que não coloca o princípio da legalidade. Mas aquilo que ele fala é numa situação que ele tem que deixar de fazer porque a lei não lhe confere poderes para fazer. Então, de alguma forma, ela vai dizer que ela não o fez porque ela estaria ferindo o ordenamento jurídico, a lei. Porque a lei não lhe confere o direito de fazer um laudo. Entenderam isso? Sim ou não? Sim. Vocês acreditam que alguém pode vir a ser absolvido num processo administrativo ou num processo judicial com base no princípio da legalidade? Eu não tenho dúvidas. E olha que interessante. Se, no caso, o CRES ou o Poder Judiciário fere esse princípio, ela pode bater até as portas do Supremo Tribunal Federal. Porque está ferindo texto de lei. Entenderam isso, gente? Sim ou não? Sim. Mas isso é para uma aula de direito mais aprofundada. Mas a base é, se eu posso ou eu não posso, eu só posso por esse ou por aquele motivo. E se existe uma situação que a lei me permite, eu faço. Se a lei diz que eu não posso, eu não faço. Ambos com base no princípio da legalidade. Tranquilo? Para frente. Professor. Oi. Se você pode e se recusa, você pode ser obrigado? Gente, o colega perguntou, o Michel perguntou assim, professor, se eu posso fazer e eu me recuso, você pode ser obrigado? Eu sou obrigado? Não. Eu não sou obrigado a nada. Principalmente numa relação particular de contrato de prestação de serviço. Agora, se eu estou diante de uma perícia de avaliação imobiliária que presume que o juiz me nomeou e eu aceitei, aí eu sou obrigado. Mas existem saídas, e eu falo sobre elas no período da tarde. Celeridade é o que todo mundo busca. Uma atuação célere, sem coisas que comprometam o andamento do processo, embora sempre uma das partes vai querer emperrar, entrar com recursos, e no nosso ordenamento jurídico, gente, temos inúmeros meios de retardar o andamento de um processo. Mas, se o juiz verifica, ou se você, uma das partes que está sendo prejudicada, verifica que não está sendo observada a rapidez e objetividade do processo, o que você pede? Excelência, está ocorrendo um descumprimento do princípio da celeridade, porque o processo era para andar assim e a parte está andando de outra forma. Inclusive, isso pode gerar multa, porque esse tipo de situação que a pessoa começa a entrar com recursos meramente protelatórios que venham a comprometer o andamento do processo, é um ato atentatório à dignidade da justiça. Inclusive, o juiz pode aplicar multa em relação à pessoa que está emperrando o andamento do processo. Tudo bem? Inafastabilidade da jurisdição. Eu não tenho como afastar do Poder Judiciário o direito de decidir uma situação que ocorre em sociedade. Até porque já não existe mais olho por olho e dente por dente. Aquilo que me fazem, eu acabo pregando a mesma coisa em sociedade. Se existe uma situação que acabou comprometendo a sua vida, feriu o seu direito, você tem que bater as portas do Poder Judiciário para que será, então, apreciado e decidido. Você não pode fazer, então, a autocomposição, a autotutela, ou seja, é conferido ao Estado, Poder Judiciário, o poder de decidir. Tudo bem? Então, eu não posso afastar da jurisdição. É o princípio também conhecido como acesso à justiça. Ninguém pode negar esse direito a você. Se você teve uma lesão ou uma ameaça ao seu direito, você tem que bater as portas do Poder Judiciário. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Devido processo legal, gente, este princípio está muito ligado ao princípio do contraditório e ampla defesa. Explico.
O devido processo legal é o princípio previsto no artigo 5º, 54 e 55 da Constituição. É o princípio que assegura a todos o direito a um processo com todas as etapas previstas em leis e todas as garantias constitucionais. Ou seja, o devido processo legal é o princípio que assegura que o processo deve caminhar nos termos da lei. Se alguma das fases não é observada, não feriu o princípio do devido processo legal. Vamos imaginar o caso do nosso colega bancário, nome? Pedro. O Pedro, ele estava atendendo um cliente, aí o cliente falou: larga de ser burro, seu gordo burro. A gente sabe que isso é um crime, certo? Sim ou não? Sim. Beleza. Aí, o Pedro vai e entra, ajuiza uma ação através do advogado dele contra aquela pessoa. O que acontece? A primeira fase de tudo, gente, quando eu entro com uma ação contra alguém, eu preciso... Falei há 2 minutos atrás. Citação. Dar conhecimento para aquela pessoa que eu estou movendo contra ela uma ação judicial. Certo? Aí vamos dizer que aí o processo tramitou e o Pedro não foi intimado para a audiência. E o juiz foi e extinguiu o processo pela ausência do Pedro. Tá certo esse processo? Sim ou não? Não. Só 2 entendem que não? Então o resto diz que tá certo? É isso? Que hora vocês vão começar a participar? Tá certo sim ou não? Não. Por quê? Porque é indispensável a intimação dele para qualquer ato judicial, para audiência, para apresentação de provas, fase de saneamento do processo. Então veja, o que você vai pedir, Pedro? Eu vou entrar com uma preliminar dizendo que não foi observado o devido processo legal, uma vez que você deixou de ser intimado para participar da audiência. Eu pergunto, gente, eu estou conseguindo comprovar para vocês que os princípios gerais do direito salvam processos e salvam o direito da pessoa, sim ou não? Sim. Vão utilizá-los, sim ou não? Sim. Então é isso que acontece. Então, vai ser... Não foi assegurado um processo com as etapas. Vocês acham que pode haver, num processo em que Pedro está movendo contra essa pessoa, pode haver a extinção da ação sem que o Pedro fosse intimado previamente para essa audiência? É possível sim ou não? Então veja bem, acho não, é não. Ninguém pode ter o direito tolhido se é previsto um processo com todas as suas fases. É a mesma coisa do Pedro. Houve a sentença e o Pedro e o juiz julgou que o Pedro não tinha direito. Aí o Pedro não está sabendo de nada, o juiz não intimou ele, né? Não publicou a decisão e aí transitou em julgado. Ou seja, o juiz deu uma decisão mandando arquivar o processo porque já não cabia mais nenhum tipo de recurso, porque o Pedro não se manifestou. Gente, é num raciocínio lógico jurídico. Como que o Pedro vai se manifestar sobre algo que ele não tem conhecimento que aconteceu? Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. A mesma coisa com relação ao Michel. Por exemplo, o Michel foi nomeado por um juiz e aí o juiz diz o seguinte: considerando que Michel, devidamente nomeado, até o presente momento não entregou o parecer, condeno Michel ao pagamento de uma multa e exclusão pelo prazo de 5 anos do cadastro do banco de peritos do Tribunal de Justiça. É possível sem que ele saiba sequer que o juiz aceitou a nomeação dele? Não. Então são essas situações que devem nortear as decisões com base no princípio do devido processo legal. Não se esqueçam disso. Da mesma maneira, e sem muito enrolar, porque ele é muito específico. O que é o contraditório, o que é a ampla defesa?
contraditório e ampla defesa está dentro das fases do devido processo legal, porque quando eu intimo, cito, determino a citação de alguém, dou a ela o conhecimento de que uma ação está sendo movida contra ela, automaticamente o juiz deve determinar a intimação para, querendo, apresentar defesa e apresentar as provas que entender pertinentes. Então aí eu estou falando sobre o contraditório. No caso de Pedro e Valmir, por exemplo, vamos dizer que o Valmir teria então proferido os xingamentos, né, contra Pedro. Pensem comigo, quando o Valmir for citado, ele vai apresentar o contraditório. O que é o contraditório? O Pedro apresentou a versão dele. Automaticamente eu dou direito ao Valmir de falar, não, aconteceu essa versão. Porque no processo busca-se 3 verdades. A verdade do autor, a verdade do réu e a verdade que o juiz irá, então, chegar até ela. Então, eu não posso deixar de conferir ao Valmir o direito de apresentar a verdade dele sobre aqueles fatos. Tampouco posso restringir dele o direito de ampla defesa, a apresentar toda e qualquer prova admitida em direito. Por exemplo, vamos imaginar que numa situação dessa, bancário quase não passa por isso, né? Que a pessoa, o bancário está falando, olha, o seu saldo é insuficiente. Aí ele já tira o celular do bolso. Como é que é? O que você disse? Ah, meu saldo é insuficiente? Ah, quer dizer que o meu saldo é insuficiente. Tipo, ele já chama a atenção de todo mundo que está no banco, ele já está filmando a conduta de quem ele está atendendo. Ah, quer dizer que eu não tenho limite. Ah, quer dizer que você vai me negar o limite. Já aconteceu isso? Alguém já passou por uma situação dessa? Eu tiro o aplicativo na hora do nosso software, como não tem limite. Então veja bem, se a pessoa está tentando gravar e tudo mais, gravação sem autorização judicial é permitida? Sim ou não? Não. Então é uma prova que já nasceu morta. Professor, Né? Sim, pois não. Para trás, vamos supor que o cara, você falou da citação do caso da justiça. O rapaz trabalha, a gente sabe que o horário do oficial de justiça não é horário comum para uma pessoa que trabalha de manhã, tarde e noite. Pode um parente fazer a citação, fazer a pessoa assinar, uma mãe, um pai, terceiros, e pelo menos dando ciência que a pessoa vai ter aquela citação e fica com o documento? Gente, olha só. No direito penal é personalíssimo. No direito penal, qualquer intimação, citação, deve ocorrer na pessoa do... Essa não é a minha melhor posição para tirar foto. A menina tá tirando foto de mim aqui e tal. Fãs, né? Fãs, Aí ela tirou de uma posição que eu não fico tão privilegiado. Olha só, gente. No direito penal, processual penal, a intimação... No direito penal, a intimação tem que ser pessoal. No direito civil e congêneres, a citação e a intimação tem que se dar por meio idôneo. O que é o idôneo? Posso intimar, por exemplo, o Pedro. Por exemplo, a intimação é para o Pedro. Vamos dizer que eu sou oficial de justiça, que me dirigi até a casa do Pedro e lá estando, encontrei a sua esposa, Jéssica, pego o maior número de informações sobre a Jéssica, que está vestida de preto, com vestido com fenda. Não, Jéssica, portadora do RG número tal, que me apresentou o documento. Vocês estão entendendo que eu, oficial de justiça, estou provando que intimei alguém que de fato existe. Tudo bem? Então, no direito civil e legislações correlatas, é possível. Inclusive, já é permitido, já é autorizado pela jurisprudência, pelo WhatsApp. Até pelo WhatsApp hoje em dia é permitido. Porque a lei nos confere o direito de intimar por meio idôneo. Vocês vão perceber que quando vocês forem nomeados para fazer um trabalho pericial, a obrigação de vocês de comunicar as partes que fazem parte do processo. Você, perito, tem que comunicar as partes. Não é assim, professora Kelly? Sim.
o que eu tenho que fazer? Por qual meio? Por qualquer meio idôneo. Ah, então quer dizer que eu vou mandar o WhatsApp. Bom, se você acha que é suficiente, para mim, até por conta da formalidade, você encaminha um e-mail, porque com certeza terá um e-mail ali. Você encaminha um AR, né? Então, assim, você pode fazer até mais de uma comunicação. Por exemplo, você manda no e-mail, manda no WhatsApp dele e manda um AR. Não há necessidade que seja por um ou por outro. Pode ser pelos meios que você considerar possíveis, porque o que se preza é que a pessoa seja comunicada. Porque se ela não for devidamente comunicada, tudo que você fez vai por água abaixo. Você vai ter que refazer. Pode vir pessoalmente também. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, cuidado disso. Oi? O ato é nulo ou não? O ato é nulo, já nasceu morto. A lei diz que como pré-requisito para a realização do ato pericial é a comunicação das partes. Comunicação das partes não significa presença das partes. Se a parte não quiser ir no dia que você for realizar o trabalho pericial, o problema é dela. Mas a comunicação prévia, e qual é o prazo? Cenas para o próximo capítulo. Só período da tarde. Ela tá ciente, então. O importante é ela estar ciente. Pode ser uma mãe. Sim, Daiane. No caso, assim, A Daiane está perguntando. no caso, se a pessoa não assinar, ou não assinar não, ela falar assim, ah, mas eu não vi meu e-mail, eu não vi o meu WhatsApp, porque o AR... O direito não socorre quem dorme. Se ela não viu o e-mail, o problema é dela. Por quê? Porque, querendo ou não, quando você informa perante o Poder Judiciário, quando você informa um e-mail, significa, presume-se, que você tem um acesso quase que 2, 3, 5, 10 vezes durante o dia. E considerando que existe um prazo mínimo para que você faça a comunicação da parte, se você não recebe o aviso de que a pessoa acusou o recebimento do e-mail, ou se não retornou o AR pelo correio, ou se no WhatsApp não chegou os 2 pontinhos azuis, então aí você tem prazo, né? Aí você vai ter um prazo de ainda comunicá-la. Tudo bem? Tem como você me perguntar isso novamente à tarde, na hora que eu estiver tratando do assunto? Segura essa pergunta pra mim. Beleza? Nessa pergunta que você falou. Ah. Tá, aí o oficial de justiça chegou lá. Se ele tá na casa, que nem mesmo o Deus de Deus está na casa da minha mãe, justamente por isso que ela para mais em casa. Se for a mãe, um parente, uma pessoa parental lá, ela se recebendo, assinando, tem esse valor legal? Tem valor legal. Eu tenho que responder independente. Sim. Se ela esqueceu de falar, o problema é dela. O problema é dela. O problema é meu e dela. É. Tá. Até porque, quando for assim, gente, quando você se depararem, você perito, quando tiver que comunicar alguém, sempre pede para que a pessoa escreva por extenso. Ou assine como está no documento. Beleza? Bora aqui, vai! Bora! Ai, que legal. Pode derrubar, professor? Não, né? Gente, bora lá, vai! Inadmissibilidade de provas ilícitas. Olha que maravilha. Acabamos de falar sobre a gravação de Pedro. Não foi autorizado. Justiça não se manifestou. Prova não válida. No caso, por exemplo, o vídeo, né, às vezes não vale, mas se for uma gravação, ele gravou, ele pode colocar ele na ata, aí tem validade. Ata notarial? Isso. Pode, porque daí o que ele gravou vai ser transcrito numa ata notarial que é feito por uma pessoa que tem fé pública, ainda que presumida tem fé pública e tudo mais. Ou seja, a ata notarial é um meio de prova em que se vai constatar aquilo que alguém está vendo. Pode ser a transcrição de um vídeo, a transcrição de uma imagem, de uma mensagem escrita. Tudo bem? Tranquilos? Eu posso mover uma ação contra a pessoa porque ela filmou sem minha autorização? Pode. Pode. Lealdade processual. Gente, lembra que eu falei para vocês que tem muitas pessoas que têm interesse sobre o processo e daí ele começa a tentar emperrar o andamento do processo, retarda alguns atos e tudo mais?
ele está faltando com a lealdade da justiça, lealdade processual. Então, quando acontecer alguma coisa, por exemplo, a Valéria vai fazer uma avaliação e aí, na avaliação, ela precisa de um documento que está em posse do Bruno. O que a Valéria tem que fazer? Solicitar por escrito, porque perito não fala de boca, né? Solicita por escrito ao Bruno, e aí, Bruno, ela te dá o prazo de que em 48 horas você entregue. Aí, já deu 15 dias e o Bruno não entregou nada. Vocês acham que ele está atuando com lealdade? Porque a lealdade processual é o dever das partes de conduzir com ética, cabendo ao juiz reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça. O que eu quero dizer? Se ela deu prazo para o Bruno cumprir, entregar o documento em 48 horas, que visa a celeridade do processo, que visa a lealdade, porque ele vai entregar. Se ele começa a se furtar a entregar, aí ele fala que não está conseguindo por esse ou por aquele motivo, está faltando a lealdade. Então você pode colocar: Excelência, solicitei os documentos para o senhor Bruno no dia tal e hoje, passados mais de 45 dias, eu verifico que ele está faltando com a lealdade processual, que é então um ato atentatório à dignidade da justiça. Gente, é preparação hard aqui. Se vocês vão colocar isso, não tem problema. O juiz é obrigado a analisar se a parte está atuando com lealdade ou não, mesmo que você não provoque. Mas como vocês são alunos meus, eu faço questão que, quando você se deparar com uma situação que você solicitou um documento, a parte não te entregou, quando alguém faz alguma coisa para você que te prejudica, você faz o quê? Gente, vocês não ouviram isso, né, na gravação, porque foi uma calamidade, foi uma catástrofe. Eles esqueceram que eu disse que ele tem que contar pro pai dele. Esqueceram completamente. Um único que lembrou que tem que contar pro pai. E a função é essa. Tem que contar pro pai. Mas eu vou repetir porque eu acho que eles não estão com sono, tiveram algumas instabilidades na gravação. Vamos lá. Gente, se solicitado um documento e a pessoa não entregou e esse documento é necessário, o que você faz? Eu acho que é fome. Só pode ser fome. Não pode ser com a turma dessa. Aqui em Campo Grande tá com tanta fome assim. Conta pro pai. Porque daí você solicitou. O que o juiz vai fazer? Determinar. E aí eu quero ver, Bruno, se você não vai entregar a documentação. Eu conto pro meu pai. E aí? Entrega ou não entrega, Herbert? Na hora. Opa! Não precisa nem de 48 horas. 4,8 minutos está no e-mail do perito. É assim que funciona. Professora Kelly, quando de suas avaliações a senhora já teve que fazer qualquer comunicado desse ao juiz? Não. Atuaram de boa, entregaram para a senhora? Sim. Mas sempre tem alguém tentando dar uma emperrada no andamento, né? Sempre tem, gente. E é você quem conduz. E no período da tarde eu vou explicar bem sobre isso para vocês. Fiquem tranquilos. Economia processual é praticar o mínimo de atos com o maior desempenho daquilo que você pretende. Veja bem, se eu posso solicitar, a lei me confere, que eu posso solicitar de qualquer pessoa, das partes, inclusive de repartições públicas, qualquer documento que seja em posse de alguém, para que eu vou pegar, mando um e-mail para a secretaria manda para o juiz analisa que o documento está com o Bruno, aí o Bruno entrega para o juiz pede para a secretária mandar para mim, eu recebo e vou fazer. Será que eu estou agindo com a celeridade, com a economia processual? Sim ou não? Péssimo. Se eu posso falar direto com o Herbert, para que eu vou pedir para o juiz vir intermediando o meu trabalho para pedir um documento que está em posse dele? Eu posso pedir. A partir do momento que o juiz me nomeia, eu aceito a nomeação. Vocês vão ver isso à tarde. E quero que vocês se lembrem disso. A partir disso, eu não preciso que ninguém me intermedie em nada quando tem algum documento com alguém ou com alguma repartição pública.
eu mesmo posso solicitar. Porque o juiz me conferiu poderes para isso. Até porque quando eu for nomeado, eu estarei auxiliar da justiça. Tudo bem? Então, a economia processual é o princípio da simplificação. Princípio segundo o qual o processo deve obter o maior resultado com o mínimo de esforço. Ou seja, sem intermediações, sem entraves, sem muita burocracia. Tudo bem? Tranquilo? Fala, meu amigo. Nesse caso aí, você pode usar até uso policial, no caso que... Gente, quando você vai fazer vai realizar um trabalho pericial, e se a parte para o seu lado, ou se tenta contra a tua vida, te ameaça e tudo mais, você pode solicitar, sim, reforço policial a qualquer tempo, desde que tenha devidamente autorizado pelo juiz. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque no caso de um imóvel de inventário, Bucha. Imóvel de inventário por si só é coisa para perito mesmo. você tem 10 herdeiros, por exemplo, 2 não quer vender. O juiz determina que você vai lá e faz a avaliação. Pode solicitar a força policial? Pode. Quando você verificar que você está na iminência de algum perigo à sua integridade física, correndo inclusive risco de morte, ou você verificar que é uma área de conflito, uma fazenda, uma questão possessória, que você vai avaliar a área, se você verificar qualquer indício de perigo à sua integridade física, pede para papai que ele autoriza. Tudo pede para papai. Vamos lá, gente? Feitas essas considerações, princípio da motivação das decisões judiciais. O que é o princípio das motivações? Pedro entrou com uma ação contra José, e aí José pediu o seguinte: senhor juiz, considerando que Pedro apresentou o valor da área de 15 milhões e eu, José, entendo que a área vale 35 milhões, solicito a Vossa Excelência que me seja concedido o direito de produzir a prova pericial. Aí o juiz escreve assim: indefiro. Indefiro. Vocês acham que isso está certo? Sim ou não? Todo mundo? Não. Sim ou não? Não. Não, né? Por quê? Tem um valor real de mercado. Tem que ser. Não. Divergência de valores. Né? Não. A resposta não é sob o prisma do valor, da divergência. É que toda decisão judicial tem que ser justificada, motivada. O simples não responde a minha pergunta. É não porque indefiro o requerimento apresentado por José acerca da realização das provas periciais, uma vez que eu, destinatário da prova, entendo que os documentos constantes nos autos são suficientes para elidir qualquer dúvida sobre o valor mercadológico do bem. Falei bonita, né? Ave Maria. Até eu achei bonitinho o jeito que falei. Será que gravou, professora? Gravou, né? Depois você copia e joga pra mim no Google. Vê o que eu falei, que eu não entendi nada. Gente, o que eu disse? Prestem atenção. Toda decisão judicial tem que ser motivada. O não, indefiro, defiro, não é permitido. Não é permitido. O juiz tem que justificar o porquê está decidindo. Seja pelo deferimento ou pelo indeferimento. Tranquilo? A mesma coisa acontece no princípio da publicidade. Falei agorinha sobre o exemplo do Michel. O Michel entrou com a ação e tudo mais, aí simplesmente o processo dele foi extinto, ele não foi intimado, ele não está sabendo de nada. Então toda decisão judicial, toda situação que envolve o Cresce, toda situação que envolve interesse público, então quando eu digo interesse público é algo que tenha interesse geral, certo? Tem que ser publicado. Eu sempre dou o exemplo assim, ó. Aqui tem o Parque Transaméricas, não, como é? Parque das... Como que é, professora Kelly? Parque das Nações? Não, é um parque...
Aquele parque bem grande próximo ao shopping daqui. Parque das Nações Indígenas. Aí você passa lá na frente e verificou-se assim, aqui é uma obra em que vai melhorar a qualidade dos animais existentes, da fauna e da flora, lá. Você, ai, que lindo, né? Aí depois você descobre que o valor daquela obra ficou em 15 bilhões de reais. E aí? Complicou, né? Poxa, que era para ser bonitinho, ficou salgado no bolso. Então entenda, qualquer obra, qualquer ato, seja do juiz, ou seja ato seu, deve ser publicado. Dar conhecimento a quem quer que seja de que algo foi praticado. Se o juiz deferiu a sua nomeação como perito, ele tem que nomear. Quando você é nomeado, o juiz manda te intimar. Quando você não é encontrado, ele pode colocar no edital, então ele tem que publicar. Ou seja, num contexto geral, todas as ações devem ser publicizadas. Tem que dar conhecimento. Para quem? Para quem quer que seja, porque às vezes o interesse pode não ser meu, mas pode ser do A, ou do B, ou do C. Tudo bem? Todas as decisões públicas, publicizadas, ou seja, tem que veicular isso nos meios de comunicação. E eu vou falar mais. Quando envolver repartições públicas ou repartições de caráter público, Cresce, Cal, CREA, tudo tem que ser publicizado. Tudo bem? Isso tanto quando lesa o direito coletivo, quanto quando lesa o direito particular? Nós não vamos nem entrar sobre lesar um direito. É qualquer ato que se profira uma decisão, é qualquer ato que se pretenda comunicar a alguém, é qualquer ato que alguém precise saber que aquilo está sendo executado. São várias as situações, é muito genérico, mas precisa ser publicado, porque o princípio da publicidade assegura a todos a disponibilidade de dados de um processo e que é considerado uma relevante ferramenta para a fiscalização popular. Vamos imaginar, até nessa linha de raciocínio lógico jurídico, que tem um processo contra o governador do estado. E aí, o juiz, o delegado arbitrou uma fiança de R$500 para o governador. Vocês acham que quando isso for publicizado, vai gerar polêmica? Sim ou não? Sim. E se for um cortador de cana que está andando com uma faca, né, um facão, na sua cintura, no centro de Mato Grosso do Sul, no centro de Campo Grande, e aí coloca para ele uma fiança de R$5.000. Não causa uma comoção social também? Então é interessante você entender que todos os atos públicos ou de interesse público devem ser publicizados, devem ser publicados. Beleza? Isso aqui nós podemos pular. Fraude contra credores e fraude à execução. Isso é ligado diretamente à profissão dos senhores? Não. Não é intimamente ligado. Mas tem correlação. Por isso que eu disse que não é intimamente, diretamente ligado, mas tem correlação. Vamos imaginar. O que então é a fraude contra credores? Fraude contra credores é a lesão que atinge direitos privados quirografários, se tem alguma nota promissória, algum tipo, que a pessoa usa uma das modalidades de defeito jurídico para fraudar uma possível ação. Quer ver o que acontece? Eu sou o credor de Michel. Aí Michel começa a tentar se desfazer do patrimônio dele para não me pagar. Aí ele passa para o nome do José, do Francisco, do sobrinho dele e blá blá blá. Quando se chega a execução, porque daí como eu tenho uma nota promissória, eu vou executar aquele bem, aquela nota, certo? Porque eu sou o credor daquela nota promissória. Aí vai olhar, ele não tem patrimônio nenhum. Por quê? Porque antes
que fosse promovida uma ação, ele já se desfez dos seus bens, transmitiu para as pessoas, forjou vendas para tentar então evitar que eu receba. Agora, a fraude à execução, gente, é uma prática que atinge a dignidade da justiça. Por quê? Presume-se que há uma ação de execução tramitando. E o juiz determinou, primeiro, a citação dele e intimado para apresentar, para pagar ou apresentar defesa. O que ele fez? Ele foi intimado, citado e intimado, ele não pagou e aí ele vem apresentando uma defesa e demonstrando que ele está com o nome no Serasa, que ele não tem patrimônio nenhum no nome dele e tudo mais. Por quê? Porque durante o processo ele já forjou vendas, ele já transferiu para pessoas. Então entenda, a fraude contra credores, ela ocorre antes de promovida uma ação judicial. E a fraude à execução, ela atinge o processo de execução porque uma ação está em trâmite. Entenderam isso, sim ou não? Então, beleza. Ó, olha que legal essa definição. A fraude à execução é manobra do devedor que causa dano não apenas ao credor, mas também à atividade jurisdicional executiva, ou seja, a ação de execução. Por quê? Trata-se de um instituto tipicamente processual. Acontece na fase de execução. É considerada mais grave do que a fraude contra credores, vez que cometida no curso do processo judicial, apto a ensejar futura execução, frustrando os seus resultados. Ou seja, o juiz, quando ele recebe aquele pedido de execução, ele pretende que quem é credor receba. Mas o juiz se vê impossibilitado de concluir porque a parte no curso do processo se desfez dos bens, de dinheiro em contas bancárias e tudo mais. Tudo bem? Tranquilos? Processo de conhecimento e processo de execução. Lembra que eu pedi para você, Daiana, me lembrar sobre o contrato de prestação de serviço? Gente, neste momento, você que está me assistindo, eu vou fazer uma linha do tempo em relação ao contrato de prestação de serviço e a diferenciação entre processo de conhecimento e processo de execução. Um segundo que eu vou tomar uma água. Até para facilitar, eu sei que não é muito do protocolo, mas eu vou colocar esse copo aqui no clip chart, que daí eu já... Mas eu vou derrubar. Eu sei que eu vou derrubar. Então eu vou puxar uma cadeira e deixar aqui perto. O importante é a gente falar sobre o assunto. Vamos virar essa folha e vamos fazer então uma linha do tempo. Vamos imaginar que aqui... Processo de conhecimento. O que é o processo de conhecimento? Eu vou explicar isso com um exemplo para que vocês entendam e fixe bem essa situação. Então eu quero a atenção de vocês aqui agora. Vamos lá. A Daiane foi atender uma pessoa, a Daiane foi atender a professora Kelly acerca de um imóvel. A Daiane, como é minha aluna, ela fez o contrato de prestação de serviços com a professora Kelly. Tudo bem? A professora Kelly, ela alegou o seguinte, que quando a Daiane foi atuar, ela não atuou com a diligência e tudo mais, e por conta disso não quer pagar os honorários integralmente para a Daiane. Então vamos dizer que ela pagou 40% no ato, no início dos trabalhos, e os outros 60% era quando você alugasse as 10 kitnets da professora Kelly. Professora Kelly sabe, foram alugadas as 10 kitnets, mas a professora Kelly não quer pagar o valor que a Daiane tem de direito. Veja bem, pelo processo de conhecimento, se a Daiane não tiver o contrato de prestação de serviço, ela vai ter que entrar com uma ação de conhecimento. Ação de
conhecimento. O que eu quero dizer com isso, gente? Ela vai ter que entrar juntando prova testemunhal, prova documental, e-mails que ela trocou com a professora Kelly e tudo mais. Aí vamos dizer que só essa brincadeira demorou 5 anos. Porque ela não tem o contrato de prestação de serviço. Certo? Então, na ação de conhecimento, eu vou dar ao juiz possibilidade de conhecer do meu pedido. Ou seja, eu vou entrar com uma ação inicial, aí a parte vai ser citada, aí ela vai ser intimada, né? Para apresentar a verdade dela, apresentar as provas dela. Aí o juiz vai marcar uma audiência de conciliação. Aí, se precisar ouvir testemunhas e tudo mais, juntada de, que a gente chama de fase de saneamento. Vai se analisar as provas, vai se analisar tudo que tem. Aí o juiz vai chegar aqui e vai dizer se ela tem ou se ela não tem o direito. Aqui, no final. Depois de uns 5 anos nessa brincadeira. Para tão somente depois ela entrar na fase de execução. Gente, entenda. Na fase de conhecimento, quando eu não tenho um título extrajudicial, uma nota promissória, um recibo, um contrato de prestação de serviço, que são documentos que podem ser executados pela ausência de executoriedade de algum título, eu vou ter que tentar vir aqui provando tudo para o juiz, que eu tenho esse direito, que eu falei com ela por e-mail, que eu troquei mensagens de WhatsApp, que eu aluguei todas as kitnets dela, que ela me deve 60%, porque 40% ela me deu na entrada. Vocês estão entendendo como isso aqui é complicado? Sim ou não? Sim. Agora veja, se eu tenho contrato de prestação de serviço, olha onde eu vou entrar? Na execução. Eu ganho 5 anos. Por quê? Eu tenho um título de caráter extrajudicial. O meu contrato de prestação de serviço restou descumprido pela professora Kelly. Então eu quero que executa. Porque ela só me pagou 40% e eu tenho o direito a receber 60%. Mais os consectários legais, juros e mora, desde a data em que foi pactuado o contrato. Então veja bem, a mesma coisa daquelas pessoas que fazem um contrato de compra e venda e mesmo assim faz uma nota promissória. Eu vou entrar executando. Para que eu vou mostrar para o juiz que eu tenho direito, se eu posso tentar, eu já posso entrar aqui na execução e falar, juiz, executa para mim porque eu tenho direito. Está garantido. Aqui meu documento, aqui minha nota promissória, aqui, está aqui. Não tem o que se fazer. Então entenda, fazer o contrato de prestação de serviço ainda é a melhor saída. Entenderam isso, sim ou não? A ação de conhecimento, ela só é importante para dar ao juiz conhecimento do direito que eu pretendo demonstrar e que ele me conceda esse direito, porque outra parte não me concedeu de forma natural, voluntária. Agora, se eu tenho um título, um cheque, uma nota promissória, tem algum problema nisso? Não. Eu já posso entrar executando aqui. E se eu não tenho, eu tenho que percorrer toda a ação de conhecimento. O juiz, aí gente, que tá o detalhe ainda, ó. Aí o juiz chega aqui e fala assim, concedo à senhora Dayana, julgo procedente o pedido dela para determinar que na ação de cobrança a senhora Kelly efetue o pagamento dos 60% residuais do contrato de prestação de serviço. Sabe o que ainda sobra aqui? Ela ainda pode apelar. Pode haver ainda o recurso de apelação. Você sabe quando é que vai entrar na execução? Apenas quando não couber mais recurso. Que daí a gente entra na fase de cumprimento de sentença. Porque como ela não tinha um título extrajudicial, porque nós temos título extra e temos título judicial. Extrajudicial e extrajudicial. O que é um título extrajudicial, gente? Uma nota promissória, um cheque, né? Que daí você já tem o título.
Como ela teve que entrar com a ação de conhecimento, porque ela não tinha um título em mãos, quando o juiz profere a sentença, isso aqui se chama um título executivo, porque vai passar a executar, só que judicial, porque ele partiu da decisão de um juiz. Tudo bem? E aí eu entro na fase de cumprimento de sentença. Por que fase de cumprimento de sentença? O juiz não profere que no final não é uma sentença? Então aí eu entro na fase do cumprimento daquela sentença, do que ficou estabelecido na sentença. Agora, se eu tenho título extrajudicial, eu venho executando. E eu só começo a fase de cumprimento de sentença se a parte não recorreu. Porque se ela apelar, essa insurgência vai para o Tribunal de Justiça, aí depois vai ter que um desembargador julgar e tudo mais. E aí vai mais um tempinho. Vocês estão entendendo isso? Então o mais importante é você ter o contrato de prestação de serviço. Essa é a explicação mais prática e mais lógico-jurídico do que ter ou não ter confeccionado um contrato de prestação de serviço a cada atividade intermediária que passar pelas nossas mãos. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Pra frente que atrás vem gente. Ô, professora. Ah, tá. Aqui. Vamos falar um pouquinho dos auxiliares da justiça. Isso aqui eu vou deixar para tarde, tá? Eu vou explicar para vocês o que são os auxiliares da justiça, até porque eu já faço menção ao Código de Processo Civil. Mas nada mais é porque, quando nós somos nomeados pelo juiz, nós somos auxiliares da justiça. Eu vou explicar isso aqui com calma, tá bem? Conceito. Gente, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Nós temos... Qual é o conceito de prova? Prova vem do latim probare. O que é probare? É provar. Provar que algo é ou não é. Lembre-se sempre. Por que da necessidade da prova pericial, prova testemunhal, prova documental, ata notarial, são meios de provas? Porque ela, gente... Lembra que eu falei para vocês que nós temos 3 verdades no processo? A verdade do autor, a verdade do réu e a verdade do juízo, que é quem vai decidir a causa. Por quê? O juiz é o destinatário das provas. Qualquer prova testemunhal, documental, confissão, prova testemunhal, pericial, todas elas são destinadas ao juiz, porque é ele quem vai julgar aquela causa. Sempre o destinatário da prova é o juiz. Porque nós temos provas típicas e atípicas. Provas típicas são aquelas previstas na lei. Testemunhal, documental, ata notarial e tudo mais. Só para vocês entenderem provas atípicas, a prova de WhatsApp é uma prova atípica, porque a lei, no artigo 369, ele diz o seguinte: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código de Processo Civil, para provar a verdade dos fatos em que se funda o seu pedido. Ou seja, qualquer meio legal e moralmente legítimo é previsto como um meio de prova, ainda que ele não esteja previsto em lei. Está aí o exemplo da gravação, que foi feita de modo equivocado, que daí pela ata notarial ela passa a ser uma prova. Está aí a prova acerca de conversas pelo WhatsApp. Vocês estão entendendo? Facebook, redes sociais em geral. Tudo bem? Vocês entenderam isso aqui? Então, quais são hoje as provas típicas? Quais são as provas típicas que nós temos? Ata notarial prevista no artigo 384, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, documental, testemunhal, pericial e inspeção judicial. Nós temos uma parte do Código de Processo Civil que trata de cada um desses meios de provas. A quem é destinada a prova, gente? Não ouvi? Ao juiz. A quem a prova é destinada? Quem solicita esse tipo de prova?
O juiz solicita a prova, gente? O juiz solicita a prova? Sim ou não? Sim. Cadê o raciocínio lógico jurídico? Parem de chutar. Parem de chutar que não vai dar certo. Vamos pensar. Eu sou o destinatário da prova. Eu sou o juiz. Eu sou o destinatário da prova. Se você, autor ou réu, não trouxe prova suficiente, o que eu tenho que fazer? Determinar a produção da prova. E se você não determina, eu posso julgar pela ausência de provas. E tem um princípio, nem sei se é do direito, mas é um princípio muito antigo. Quem acusa cabe o ônus da prova. Mais ou menos quem acusa cabe o ônus da prova, é muito relativo, tá? Mas em se tratando de uma questão, vamos imaginar assim, Daiana e Daiane são irmãs gêmeas, uma é morena, a outra é loira, e aí descobre-se que a Daiane, que é mais esperta, já é corretora e tal, vendeu parte da propriedade que pertencia às duas, e agora a Daiana quer a parte dela. Aí a Daiane fala assim, eu vendi por 15 milhões. Aí a Daiana fala, negativo, você vendeu por 35 milhões. Mas a propriedade não vale isso. Vale? Vale sim. Aí começa aquela discussão. Vale tanto? Não vale? Vale? Não vale? O juiz olha as provas que constam nos autos e fala, ixi, ferrou. Pode ser que uma das partes peça, mas também pode ser que o juiz peça alguma prova. E aí o juiz não pede, o juiz determina a produção da prova. Tudo bem? Via de regra, uma das partes pede a perícia, mas nada impede que até o juiz determine a realização do ato pericial. Por que disso, gente? Como ele é o destinatário da prova, não quer dizer que ele saiba de tudo sobre tudo. O juiz não tem conhecimento de todos os assuntos, de tudo que acontece na nossa vida. Tem situações que ele pede para os auxiliares da justiça, que nós vamos falar à tarde, dar o apoio que ele precisa para dar uma decisão segura, firme, num conhecimento técnico sobre determinado assunto. Como que um juiz vai proferir uma sentença em relação a um silo, sei lá, vamos dizer que foi instalado o silo numa determinada propriedade, e aí o juiz vai falar assim, não, de acordo com as provas constantes nos autos, vislumbro que existe uma fissura, nananana. Isso é coisa de quem, gente? Engenheiro, arquiteto, agrônomo. Engenheiro e arquiteto até não se envereda tanto, é mais para o agrônomo, né? O agrônomo que tem mais propriedade. Como que é o nome do profissional que analisa? O solo, o solo é agrônomo. Não, a parte de silo é o engenheiro... Esqueci o nome. A colega ergueu a mão, eu acabei me perdendo. Eu não sei se estou passando muito à frente das questões. Certo. Os quesitos. Entra na prova ou não tem nada a ver? Não, Quesitos. não. Sobre os quesitos nós vamos falar à tarde, mas não tem nada a ver diretamente. Ele faz parte de uma metodologia das partes para poder se chegar a uma resposta. Mas segura ela para mim que eu vou responder sobre os quesitos à tarde. Tá bem? Então o juiz também pode solicitar a perícia, mas não é uma regra absoluta. Tá bem? Ata notarial, nós já falamos sobre ela. Depoimento pessoal, a parte é interrogada para dizer o que ela sabe sobre, porque o depoimento pessoal é de quem é da parte que está envolvida, então não tem muito segredo em relação a isso. Gente, todas as provas são destinadas ao juiz, seja ata notarial, documental, depoimento pessoal, pericial, não importa, elas são destinadas ao juiz para convencimento do juiz e para que ele profira uma decisão segura, certo? Confissão, a gente chama ela de rainha das provas, né? Mas com cautela. Por quê? A confissão é a parte de dizer, não, realmente eu vendi, no caso de Daiana e Daiane, eu vendi realmente a propriedade por 15 milhões, mas porque eu estava precisando de dinheiro, mas eu sabia que a propriedade valia 30 milhões. Causei prejuízo a Daiana? Sim,
mas eu sabia que a propriedade valia tanto e eu vendi por menos. Então ela confessa. Agora aqui tem que se tomar um cuidado. O juiz toma o cuidado porque muitas vezes a parte pode estar sendo coagida. Pode estar sendo, inclusive, ameaçada de que se ela não confessar, ela pode morrer. Então, assim, o juiz, antes de começar, ele pergunta assim, Daiane, você neste momento será ouvida e você só pode dizer a verdade, tão somente a verdade, sob pena de cometer o crime de falso testemunho. Vamos dizer que ela era uma das testemunhas, certo? Aí ela assume o compromisso. Quando ela está na confissão, Daiane, você recebeu algum tipo de ameaça ou está sendo coagida a dizer a verdade? Ou você está fazendo isso por sua livre e espontânea vontade? Não, excelência, eu não estou recebendo nenhum tipo de ameaça, eu estou fazendo por minha livre e espontânea vontade, porque eu acho que eu causei esse prejuízo para minha irmã e eu não aguento mais carregar isso comigo e nananã. Tudo bem? Você ergueu a mão, Michel? Você tinha erguido a mão? Não? Sim. Professor, a gente vê alguns casos de direito, nós estudar. Às vezes a pessoa faz uma confissão e no decorrer do processo ela muda essa confissão. E se acontece isso? Perante o juiz ela não pode fazer isso. O que muita gente vê, a mudança da confissão, é quando ele faz perante a autoridade policial, porque a confissão ela só pode ser feita na presença do juiz. Ela disse, só se desconstitui a confissão se restar provada que ela estava sendo coagida, ameaçada para confessar algo que lhe viria causar prejuízo. Porque não é crível, ou seja, é difícil supor que uma pessoa ela vá assumir, confessar uma coisa que vai lhe prejudicar. Vocês entenderam o raciocínio lógico jurídico aqui? É difícil você entender dessa maneira. Tudo bem, gente? Prova documental, gente, é qualquer documento, pode ser escrito, pode ser gravado, pode ser por meio sonoro, pode ser por meio de filmagens, é qualquer documento. Ah, professor, eu preciso pegar uma escritura pública que está em poder de uma das partes. É prova documental. Ah, o juiz pode requerer, determinar a apresentação de qualquer tipo de prova. Seja ela documental, fotos, desenhos, gravações sonoras, filmes. Isso aí é prova documental. É definido como prova documental. Testemunhal, nós acabamos de citar o exemplo de Daiane, né? Em que a prova testemunhal ela não é uma faculdade, tá, gente? É um dever imposto pela lei. Aquele que tem conhecimento de alguma situação, ele deve promover a verdade, ele não expõe juízo de valor. Ou seja, eu estava presente no dia em que a Daiane propôs a Daiana que a propriedade seria vendida. Aí eu testemunhando na presença do juiz, o juiz fala, olha, a partir de agora, você tem algum interesse na causa? O juiz sempre pergunta se eu vou ter interesse na causa, se eu sou parente de alguma delas, ou se eu apenas sei do caso. Normalmente, a testemunha ela é ouvida e ela assume um compromisso de dizer a verdade, tão somente a verdade, porque ela não tem interesse nenhum da causa. Ela vai contar apenas o que ela viu. Então, o juiz, antes de mais nada, o juiz compromete aquela pessoa. Senhora, a partir de hoje, senhor Pablo, o senhor está compromissado, a partir de agora, o senhor está compromissado em dizer a verdade e tão somente a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Excelência, no dia eu vi que a Daiane prometeu para a Daiana que ia vender o imóvel, mas eu não vi a Daiane dizendo que ia ser vendido por 15 ou 20 milhões. Mas eu acho que ela falou. Eu não tenho que exercer juízo de valor. Eu não tenho que achar nada. Eu só tenho que expor de modo correto o que eu presenciei. Ah, mas eu ouvi dizer que a Daiane teve outra conversa com a Daiana dizendo que ia vender por 35 milhões. Eu ouvi dizer, também não é certo. Tudo bem? Pois não, Daiana? É válido essa testemunha se eu não vi, mas a pessoa contou. Não é válida, ela pode ser ouvida como ouvinte.
tipo assim, ela me contou que houve a concordância, mas eu não... Aí ela não é testemunha, porque o próprio termo diz que é obtida por meio de um relato prestado em juízo por pessoas que conhecem o fato litigioso, não podem ter interesse na causa e devem ser capazes para o ato que vão praticar. Ou seja, eu não posso levar um menor de 16 anos, eu não posso levar alguém que tenha ou esteja passando por algum problema de ordem psiquiátrica, né? Ou que pode colocar em xeque a credibilidade do que ele vai me relatar. Por isso que muitas vezes quando a gente vai ouvir policiais, ele fala, excelência, são tantos casos que eu não me recordo dessa situação. Quando são situações que envolvem crimes relevantes, de questões sociais, às vezes acontece. Agora, quando são situações corriqueiras, como, por exemplo, embriaguez ao volante, som alto, muitas vezes eles acabam não se lembrando. Então, para que ele não emita nenhum juízo de valor, ele fala, excelência, eu não me lembro deste caso. São tantos casos que eu não me lembro. Mas muitas vezes ele colabora com o juiz da seguinte maneira, que eu já vi, mas não está totalmente correto. Olha, naquela cidade eu não me lembro exatamente deste caso, mas lá acontecem muitos crimes de embriaguez ao volante ou som alto. Não tem relevância nenhuma para o processo. Porque o que se pretende saber é se Pedro estava ou não estava dirigindo embriagado. Se você, policial, pegou ou não pegou Pedro dirigindo embriagado. Se você não se lembra, não se lembra. E não tem que expressar nenhum juízo de valor. Entenderam até aqui, gente? Sim ou não? Sim ou não? Beleza. Bom, eu mudei errado aqui, tinha prova pericial e eu acabei não vendo. Gente, olha só. A partir do artigo 464, caput, parágrafo 1º, eu quero primeiro que vocês aprendam o seguinte. Alguém tem um Código de Processo Civil, alguma lei aqui dentro? Não, né? Então entenda, toda lei, ela tem artigos, incisos, parágrafos únicos e alíneas. O artigo é quando, por exemplo, artigo 1º, vem o número 1zinho ali na frente, aí vem dizendo o que é aquele que está querendo dizer. Por exemplo, artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça, credo, lá, 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 lá. Então é o artigo 5º. Aí embaixo tem, isso aqui, gente, é considerado parágrafo. Parágrafo é tipo 2 S's, um entremeando ao outro. O inciso é quando é em números romanos. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Há linhas, toda vez que se envolver a linha, ela está entre aspas, a linha A, a linha B, a linha C. Vocês entenderam isso aqui, sim ou não? Então nós temos, quando eu falo artigo 5º, do 1º ao 10º, eu falo na ordem, na questão ordinal. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Artigo 11, artigo 12, artigo 13. Não é artigo 11º, artigo 14º. Entenderam isso, sim ou não? Só na minha aula que vocês vão aprender isso aqui. Isso aqui é para a vida. Então, quando você estiver, por exemplo, diante de uma audiência, gravando a maioria das audiências no Poder Judiciário são gravadas em áudio e vídeo. Então, excelência, eu pontuei no meu trabalho que no artigo 5º, caput, quando é que você fala o caput? Quando o que você quer referir está apenas na primeira parte desse número aqui. Todos são iguais perante a lei, independente mesmo de cor, credo, raça, religião, sexo. Isso aqui, essa primeira explicação é o caput. E é sempre o conceito do artigo. Parágrafo. Aí quando você quer falar em mais de um parágrafo, você usa essa expressão. Parágrafos 1º e 2º. Por exemplo,
À tarde eu vou explicar melhor para vocês, mas é interessante. Então, como que é o nome disso aqui? Caput. Como que é o nome disso aqui? Não ouvi. Inciso. Alinear. Só serão alíneas quando houver mais de uma. Tudo bem? Tranquilo? Então, a partir de agora, vocês sabem o que é o número do artigo, se é caput, se é parágrafo, se é inciso ou se é alínea. Beleza? Professor, eu sou obrigado a saber? Sim, porque você é perito. Não estou exigindo de ninguém meia boca. Eu estou exigindo de alguém que tem conhecimento técnico, que sabe, que é aprofundado em determinado assunto. E se um perito é de avaliação imobiliária e muitas das fundamentações que eles vão fazer está na lei, você tem que saber. Não estou pedindo muita coisa. Então você tem que saber o que é o número do artigo, o que é o caput, o que é o parágrafo, o que é o inciso e o que é a linha. Fechou? Professor, combinado? Sim, Michel. você vai pesquisar como que chama o conjunto. Artigo. Vamos dizer que dentro do artigo 1º eu tenho caput. Eu entendi. Tenho caput, que é mais ou menos chega depois artigo 1º. Aí vamos dizer que embaixo eu tenho um parágrafo. Aí eu tenho um inciso e eu tenho uma linha. Isso aqui faz parte do artigo 1º. Pode ser que dentro do artigo 1º eu tenha só um parágrafo e um inciso. Não tem a linha. Pode ser que eu tenha só o caput. Não tenha nem parágrafo, nem inciso, nem a linha. Tudo bem? Então é de acordo com o entendimento do que você lê que você vai saber. E outra, muitas vezes quando você vai destacar alguma informação importante, você não precisa escrever o artigo inteiro se o que você quer está no parágrafo. Por exemplo, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, você transcreve. Você não precisa escrever o que está no artigo 1º, se quando o que você precisa está apenas nos parágrafos. Ou está na linha. E quando você vai fazer a citação dele, você coloca um colchete, põe reticência, e significa que antes disso tem um artigo, tem um inciso, tem um parágrafo, e você vai se referir à linha A. Entenderam isso, sim ou não? Não precisa citar tudo, né? Não precisa citar tudo se o que você precisa está só na linha A, por exemplo. Tudo bem? Tranquilos? Então entenda, a prova pericial, que é um meio de prova legal, prova típica, porque ela está prevista na lei, a partir do artigo 464, ela diz o seguinte, que a prova pericial, ela tem 3 modalidades. Nós temos exame, avaliação e vistoria. O exame é quando eu faço a constatação de Espera aí, só um pouquinho. O exame é realizado sobre coisas móveis. Sobre coisas móveis. Vistoria sobre bens imóveis. Qual é a distinção sobre bens móveis e imóveis? Exame e vistoria. O exame também é realizado em pessoas. Tudo bem? Quando é que, por exemplo, a professora Kelly vai fazer uma vistoria? Quando não se requerer o valor mercadológico de alguma propriedade imóvel. O que eu quero dizer com isso? A vistoria é constatação. Constatei que a casa é assim, assim, assado, com tais itens pertencentes, que tem essas e essas benfeitorias. Agora, quando eu fizer uma avaliação, é porque eu pretendo aferir o valor de um bem ou de um direito. Pode ser bem móvel, imóvel, semovente. Eu só faço avaliação quando eu pretendo se chegar ao valor do bem. Eu faço vistoria quando eu pretendo constatar o que há ali. E eu faço o exame quando eu me referir a bens
móveis e pessoas. Entenderam isso? E a prova pericial, ela é então exame, vistoria e avaliação. Nós fazemos que tipo de prova pericial? A avaliação. Por quê? Porque sempre que formos nomeados ou contratados por uma das partes, nós queremos então, pretendemos chegar ao valor mercadológico de um bem. Entenderam isso? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Tá acabando a aula, sim ou não? Sim. Melhorou. Então, gente, quando o juiz pede, se o juiz porventura pedir assim, eu quero que você faça a vistoria de um bem, nada impede que você o faça, mas você não vai tratar da questão do valor do bem. Entenderam isso? Agora, se o juiz fala, não, eu quero que você faça uma avaliação, na sua cabeça já tem que estar ciente que ele está te pedindo, que ele quer o valor mercadológico de um bem. Não há outro termo, não há outra função, senão esta questão de se chegar ao valor mercadológico de um bem. Principalmente em relação à perícia avaliativa. Professora Kelly, que tipo de avaliação, que tipo de perícia a senhora faz? A professora Kelly faz a avaliação. Valmir, que tipo de perícia você pode fazer? Hã? Vamos lá. Prestem atenção. O Valmir ou qualquer um na sala não faz perícia mercadológica. Faz perícia avaliativa. O conceito é que você faça perícia de avaliação. Logo, o que você pretende é aferir o valor de um determinado bem ou direito. Então, a sua perícia será de avaliação. De quê? Vamos, gente, a gente não está na quarta série, não. Vocês fazem perícia de quê? De tapuer? De cadeira? Do que é que vocês fazem perícia? Imóveis! Tô formando peritos, tem que bater, perguntar e tem que bater. Todo mundo já está com o material antes. Eu cobro, porque minha aula é bem dada. Então vamos lá, vamos voltar. Que tipo de perícias vocês farão? Perícia? Perícia avaliativa. Porque você pretende chegar ao valor mercadológico de um imóvel. Então vocês fazem perícia de avaliação imobiliária. Perícia de avaliação imobiliária. Presume-se que você é detentor de um conhecimento acima da média, possui um conhecimento aprofundado, com metodologia, que vai se chegar ao valor mercadológico de um bem. Se o juiz pedir constatação, ele vai pedir vistoria. Então entenda, o que você é? Eu sou avaliador imobiliário. Vocês não vão sair daqui perito avaliador imobiliário. Explico. Existe distinção. Num conceito empírico, ou seja, num conhecimento geral, perito é aquele que tem um conhecimento sobre determinado assunto ou mais de um assunto de maneira aprofundada, com conhecimento técnico. Mas quando nós estivermos diante de uma nomeação do Poder Judiciário, nós somos peritos de avaliação imobiliária. Quando vocês estiverem saindo daqui e forem, por exemplo, atuar para um banco, atuar para um particular, vocês são avaliadores imobiliários. Avaliadores imobiliários. Perito
vocês estarão quando forem nomeados pelo juiz. Entenderam essa distinção? Não significa que num contexto geral você não seja perito, porque você já tem um conhecimento acima da média. Até por isso que o juiz vai te nomear. Só que oficialmente perito você estará. Por que do contexto do estará, gente? Por que do contexto do estará? Porque a partir do momento que o juiz te nomeia, você conclui o trabalho, você voltará a ser perito somente quando uma nova nomeação for feita. Fora isso, você é avaliador imobiliário. Entenderam? Sim ou não? Sim. Bacana. Pois não, Herbert? Existe honorários diferentes? Existem. Todo honorário é diferente do outro. Todo. Mas vamos deixar isso para mais tarde. São 11h10. Professora, nós andamos bem. Então nós temos duas situações. Nós podemos continuar de maneira desenfreada. E aí vai ser complicado a gente parar, porque vai surgir muitas perguntas sobre a prática. Então eu prefiro parar agora. Nós voltamos à tarde, tipo 12h30 e... Palavra da matéria. Todo mundo de acordo? Sim ou não? Sim. Quero mais participação à tarde. Foi muito xoxo o período da manhã, com muita coisa importante que pode comprometer a vida profissional dos senhores. Tudo bem, professora? Nós vamos sair agora, 12h30 nós retornamos. A outra coisa, como bons peritos, nós somos pontuais. Tudo bem? Tranquilos? Então até daqui a pouco.